estar novamente com vocês. Hoje estaremos falando sobre a ressurreição de Cristo. Por isso eu os convido nesta hora para que façamos uma oração para darmos início a esta aula. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te pedimos nesta hora, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, para que nós venhamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é um tema muito importante para a nossa vida cristã. Por isso, eu os convido neste momento que abram suas Bíblias em Mateus 28, que é o texto base desta lição. Mateus 28, dos versículos 1 ao 17, que diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse é o texto base que mostra tudo o que sucedeu ao terceiro dia, como Cristo prometeu na tua palavra. Então, nós vamos dar início agora na introdução, mostrando no decorrer da aula tudo o que aconteceu naquele dia. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental de nossa fé. É tão importante que Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 15, 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A esperança da vida eterna está baseada na realidade da ressurreição de Cristo e no fato de que Ele vive eternamente. 1 Coríntios 15, 19, que também nos mostra algo muito importante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós devemos confiar na palavra de Deus, naquilo que Cristo nos ensinou, e também crer na ressurreição, para que nós tenhamos convicção da nossa salvação, meus irmãos. Devemos crer na ressurreição, primeiro na ressurreição de Cristo, e depois na nossa ressurreição. Porque na sequência do texto, em 1 Coríntios 15, 20, diz:
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quando aconteceu isso, foi para mostrar que até mesmo na ressurreição Ele foi o primeiro a ressurgir, para que nós, os eleitos, também ressurgisse naquele dia ao qual Ele virá buscar a igreja, ou seja, os seus eleitos. Na continuação, nós vemos muitas coisas que evidenciam a ressurreição de Cristo pela palavra. A ressurreição de Cristo é uma realidade historicamente verificável. Além dos fatos imediatos, observamos 3 coisas interessantes. E uma dessas coisas, ela se torna muito interessante porque tudo que acontecia naquela época era necessário pelo menos 2 testemunhas. E no caso da ressurreição, não houve somente 2 testemunhas ou 3, mas houve muitas testemunhas. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então aqui o apóstolo Paulo também dando o seu testemunho que tinha visto Cristo como um nascido fora de tempo, porque ele não estava juntamente aos 12, mas ele era o perseguidor da igreja, mas depois se tornou perseguido por esse evangelho. Então, em Atos também 1:21 nos mostra alguma coisa que vai nos dar uma visão do que estava acontecendo. Atos 1:21, 20 a 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, estava aí escolhendo outro apóstolo, porque Judas tinha saído pela traição e depois aconteceu que ele se suicidou. Então, outra evidência bíblica é que houve um esforço para encobrir a ressurreição. Então, se a ressurreição não fosse verdadeira, aqueles anciãos e os guardas não tinham feito esse esforço para encobrir. Vejamos o que diz Mateus 28, dos versículos 11 a 15. Apesar de nós já termos lido essa passagem, nós vamos reler para relembrar o que eles estavam tentando fazer, persuadindo os judeus. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje.
Ou seja, eles estavam fazendo um esforço grande para encobrir a ressurreição e mentir, tanto que fizeram que os guardas mentissem e ainda tramaram caso chegasse ao conhecimento do governador, para que eles dizem, né? Nós o persuadiremos. Ou seja, eles estavam preparados para continuar com a mentira. Ou seja, uma mentira cobrindo outra mentira. Mas também não conseguiram, mesmo com todo esforço. E também houve incredulidade por parte de alguns. Uma das provas mais conclusivas da ressurreição são as vidas transformadas. A ressurreição de Cristo, ela é um fato muito importante também para a vida daqueles que creem no seu senhorio. Porque quando Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus. E após essa subida, ele envia aos homens o Espírito Santo. E se não houvesse a ressurreição e Cristo não tivesse subido, não teríamos como saber se era verdade ou não. Mas como ele ressuscitou, nós temos muitos exemplos do que aconteceu naquele momento. Os discípulos se esconderam por medo das autoridades, logo depois da crucificação. Porém, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, tornaram-se poderosas testemunhas da ressurreição de Cristo. Certos incrédulos também, que ao verem o Cristo ressurreto, tiveram uma transformação radical. Por exemplo, Tomé, que era um dos discípulos. Ele não estava acreditando, mas vamos ver o que diz em João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A partir do momento que Tomé tocou nas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu que Cristo tinha ressurgido dos mortos e reconheceu que era o nosso Senhor. Como ele mesmo diz, Senhor meu e Deus meu. E também Saulo, em Atos 22, versículo 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado. Ou seja, aqui Saulo, o perseguidor da igreja, no caminho para Damasco, indo em perseguição aos cristãos, foi interpelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E dali em diante, houve uma mudança radical na vida de Saulo, que após este evento tornou-se Paulo, um grande pregador da palavra do Senhor. E também nós temos a evidência eclesiástica. A evidência eclesiástica sobre a ressurreição de Cristo logo se tornou um dos pontos mais abordados nas pregações da igreja. No dia de Pentecostes, a primeira pregação evangélica foi uma exposição da ressurreição do nosso Senhor Jesus, começando pelas profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Podemos ver o apóstolo Pedro encerrando a sua mensagem, que ele afirmou, Atos 2, 32. A este Jesus ressuscitou
do que todos nós somos testemunhas. Então, a primeira pregação sobre a ressurreição foi pelo apóstolo Pedro. E também o apóstolo Paulo, acrescentando que a divindade de Jesus Cristo foi demonstrada por meio da sua ressurreição. Ele nos fala em Romanos 1, 4. Sobre isso. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, eles tiveram uma transformação radical em suas vidas, tanto aqueles que já eram apóstolos, que estavam com Cristo no dia a dia, ou seja, 3 anos aos pés de Jesus, aprendendo sobre as doutrinas, temeram após a sua crucificação. Mas, depois que Cristo ressurgiu, eles, através do Espírito Santo, tiveram suas vidas transformadas radicalmente e pregaram até o fim sobre a ressurreição. E também a natureza da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, ela não consiste no mero fato de ter ele voltado à vida e de se terem reunidos nele o corpo e a alma. A ressurreição de Cristo, ela é muito mais. Ela tem um tríplice significado para nós. Primeiro, constitui uma declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei como uma obrigação pactual. Também simboliza o que acontecerá aos crentes na sua justificação, no seu nascimento espiritual e na sua ressurreição futura. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos mostra em Romanos 6, versículos 4, 5 e 9. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E também é a causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição final. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo foi entregue naquela cruz para morrer pela minha e pela sua transgressão. Aquelas que nós cometemos e aquelas que ainda vamos cometer. Mas também ele ressurgiu para que nós fôssemos justificados por Cristo Jesus, pois ele é o nosso advogado junto ao Pai e ele nos justifica. Então nós concluímos, qual é o valor da ressurreição de Cristo em nossa vida? Adoramos um Salvador vivo, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição na consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar valor naquilo que Cristo fez por nós. Leiamos Mateus 28, 20, porque esse texto ele nos mostra o que nós devemos fazer como filhos de Deus, discípulos do Senhor, porque além da ressurreição, que foi um fato muito importante que aconteceu, nós temos algo muito importante a fazer.
em nossas vidas até a consumação dos séculos, que é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender e aplicar para as nossas vidas no dia de hoje através desta lição? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ensina que, como crentes, ressuscitamos com Cristo para andarmos em novidade de vida. Romanos 6, 4 e 5. Essa novidade de vida é evidente a todos os que nos conhecem. Paulo também escreveu: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Estamos buscando as coisas lá do alto ou as que são aqui da terra? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para que nós venhamos reconhecer tudo o que Cristo fez por nós. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar fazendo a vontade dele. Amém.